por olhar a assinatura desta declaração do Tratado Atlântico, uma parceria que, como bem sabemos, visa fazer aqui frente à Rússia e à China. Será algo que poderá vingar? No âmbito da cooperação bilateral entre os dois Estados, sim, poderá vingar, poderá ter sucesso, mas no âmbito do alcance geoestratégico, geopolítico, poderá ter algumas dificuldades, não é, em ser atuado, porque a governança global mudou completamente desde a primeira declaração atlântica de 1941 entre o primeiro-ministro britânico Churchill e o presidente dos Estados Unidos Roosevelt, que haviam estabelecido naquela data os chamados 8 princípios que ditaram a própria governança global, que ditaram inclusive o nascimento das Nações Unidas, do sistema de Bretton Woods, que é composto pelo grupo do Banco Mundial, pelo FMI. Enfim, esse sistema odiano é que, de certa forma, está a ser questionado, tem a sua legitimidade minada, porque emergiram ao longo destas últimas décadas novas potências mundiais que, de qualquer maneira, querem livrar-se do predomínio que essa Aliança Atlântica, que essa relação atlântica estabeleceu desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Enfim, se qualquer relação atlântica que possa ser estabelecida não tiver em conta a participação de outros polos do poder mundial, poderá ser até entendida como uma ingerência, não é, nos assuntos internos das outras potências globais, ou até uma declaração míope, tendo em conta a atual conjuntura internacional. Daí que temos vindo a propor, a defender que se cogite uma nova arquitetura internacional que permita a participação de todos os Estados do mundo, ouvindo as suas legitimações internacionais, para que, em conjunto, possa ser redefinida essa atual ordem internacional que satisfaça os interesses de todos. Se isto não acontecer, bem, essas relações que são legítimas, históricas, entre os Estados Unidos e o Reino Unido vão continuar, porque são aliados antigos, aliados históricos antigos, pelo menos desde a Primeira Guerra Mundial, porque também antes disso havia uma competição geopolítica entre os Estados Unidos e o próprio Reino Unido. E também diga-se aqui que o colapso da hegemonia dos mares do Reino Unido não só veio em benefício temporário da Alemanha, mas também veio grandemente em benefício dos próprios Estados Unidos, que, com Mahan, haviam gizado a chamada geopolítica do predomínio dos mares. Enfim, essa aliança vai continuar, porque ela tem bases históricas sólidas e até consanguíneas, mas dali a se estender para outros players do sistema internacional, sobretudo os Estados-maiores e até potências regionais, haverá dificuldades, porque esses Estados também são assertivos nos seus interesses e, ultimamente, raramente aceitam de ânimo leve quaisquer dictates que venham de fora e que tentem influenciar os seus interesses nacionais. Certo. Agora, Issao, é também, curiosamente, uma parceria que ocorre após algumas esperanças que existiam de um acordo livre de comércio completo terem sido abandonadas. Como é que podemos olhar também para esta situação? Os acordos de livre comércio entre os Estados são acordos que levam muito tempo para serem negociados, porque depois também muitos desses Estados têm já outros acordos de livre comércio com outros Estados. Basta pensar que os Estados Unidos têm um acordo de livre comércio com os Estados da América do Norte, isto é, Canadá e México, e também integra zonas de livre comércio no Pacífico, não é? E ao passo que o Reino Unido tende a mostrar uma dificuldade em associar-se em acordos de livre comércio, porque
tende a privilegiar uma relação mais de relação direta e até, se for necessário, que essa relação não esteja enquadrada no âmbito do livre comércio. Daí essa sua saída da União Europeia, que em todo caso era um acordo de livre comércio que tinha, porque a União Europeia, ao fim e ao cabo, é um bloco de livre comércio europeu, e a possibilidade de estabelecer-se uma nova aliança ou novo acordo de livre comércio com os Estados Unidos passa por essa dificuldade, de uma dificuldade até sentida muito mais no seio do Partido Conservador, porque foi o partido que esteve no poder quando foi realizado o referendo, foi o partido que esteve no poder quando foi assinado o acordo de Brexit, e esta matéria de Brexit tem estado ainda na agenda política do Reino Unido. Nas próximas eleições, seguramente, esta temática dos acordos estará também na agenda entre os candidatos às eleições britânicas de 2024, e apesar de haver essas relações históricas com os Estados Unidos, uma isenção ou um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, se não for visto como vantajoso para os cidadãos britânicos, e o governo britânico assiná-lo na mesma, poderá fazer com que o governo de Rishi Sunak tenha dias contados e eventualmente volte ao poder depois de décadas o Partido Laborista. E ao mesmo tempo também da parte dos Estados Unidos, não é? A sua economia ultimamente tem vindo a crescer, só que existem críticas em relação ao chamado norma de combate à inflação, que algumas praças econômicas mundiais, sobretudo quer aqui no contexto europeu, como também em algumas correntes britânicas, acusam-na como sendo uma norma que privilegia certos interesses, ou seja, mina a concorrência internacional em certas áreas de cooperação econômica. Daí que, se eles conseguirem este acordo nesse espaço de tempo, antes das eleições, quer nos Estados Unidos, quer no Reino Unido, deverão fazer contas que este acordo não prejudique gravemente a situação econômica atual, sobretudo no Reino Unido, não é? Que passa por que vê alguma inflação, embora controlada, como de resto está a acontecer também em outros países europeus, em função desta conflitualidade entre os russos e os ucranianos.